Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós faremos aqui um estudo de uma rosa em 2 tons com o professor Marcos Venelli. E antes que alguém me pergunte, sim, o fundo já está previamente feito. Por quê? O estudo é justamente das folhas, que o professor está começando agora, com uma mistura ali de verde, né, professor? Verde... É, o verde VC com o verde inglês. Legal. E também da rosa. Então nós já deixamos o fundo feito. E para você que está chegando agora no canal, esse é o primeiro contato aqui conosco, fique sabendo que nós temos vários vídeos aqui de estudo de rosas completos, tá? Desde a primeira pincelada de fundo, com folhas tal e tudo mais. Porém, esse daqui é um estudo só da rosa e das folhas, por isso o fundo já está previamente feito. Umas folhas bem soltas assim no fundo primeiro, né? São essas folhinhas mais... Não digo fantasmas, mas... Assim, em segundo plano, né? É isso, umas folhas mais em segundo plano, assim. Legal. Ali na paleta, conforme vocês estão vendo, o professor está usando o verde inglês claro. E do lado tem uma misturinha que é o verde versi com um pouco de pele, tá? Então o professor está pegando um pouco daquela mistura à esquerda com o verde inglês e está fazendo aí as folhas em segundo plano, ó. São pequenos recortes só para simular. Algumas sugestões, ó, de folhas, ó. Perfeito. Lembrando, o professor está trabalhando com tinta a óleo. Sim, o fundo está todo molhado. E o fundo está todo úmido aí, todo molhado. Por isso que o pincel escorrega desse jeito aí, ó. Pincel chato comum, numa tela 30 por 30. Agora o professor misturou sombra com verde versi, né? Vem alternando, colocando algumas assim, ó. Legal. Aqui já vou simular esse cabo do Botão, né? botãozinho, tá? Olha que rapidez, pessoal. Ele já faz ali a pontinha, né? Com a base do botão e já puxa o cabinho ali, ó. Puxo. Aí já é o VC, tá puro. Eu faço umas folhinhas também, assim, ó. Legal. Finalzinho de ramo. Que bonito, hein? Já vai enchendo a tela, né, professor? Sim, já vai dando um volume, assim, né? Mais volume Na composição. na composição. Eu sempre fico caçando as palavras aqui. Porque pintar e narrar, eu sempre falo. O pessoal fala, nossa, você vai falar isso de novo. Mas eu falo, gente, é um desafio. Se você faz a tela e depois você enquadra a sua voz, é uma coisa. Mas aqui, como a gente grava conversando, batendo papo, então às vezes você está prestando atenção no que está fazendo. Na hora que você vai falar, a cor da tinta dá uma bugada. É normal. Olha que bonito, hein? Essa parte é bom a gente até fazer um silêncio aí só para observar as pinceladas. Muito bom. Ó, só tirando umas luzes, tá? Do meio. Uhum. E esse fundo, o professor usou verde versi, verde esmeralda, um pouco de pele, um pouco de branco, entrou um pouco de ocre também. E ele foi mesclando os tons, né, as partes mais escuras ali, colocou versi com sombra tal e tudo mais. Aqui ao contrário, eu vou jogar um botãozinho Ah, tá mais iluminado, né? caindo aqui, né? Vindo daqui. A gente fala que é um estudo de rosa de 2 tons, mas na verdade acaba sendo um estudo também de folhas e dos botões, né? Vamos dar uma desenhadinha na folha antes. Como ela tá no fundo claro. Hoje eu tô falando baixo que eu tô fanhoso. Essas mudanças de tempo daqui. Só para que o pessoal saiba, a gente está gravando hoje numa terça-feira. A gente grava geralmente de segunda, hoje a gente está gravando uma terça, que ontem o professor estava bem fanho, bem gripado aí. Porque a gente sai de uma temperatura de 30 graus e vai de repente para os 15. Bem-vindo a São Paulo, né? É bem isso mesmo. Olha lá, o desenho da folha, que legal. Eu já dou uma
esboçada, esboço a folha primeiro, né? Dou uma riscadinha nela. Legal. Agora eu venho assim, preenchendo ela, não sei, aqui, ó, pondo a cor dela, que eu vou fazer um verde mais vivo, tá? Verde inglês. Um pouco de verde versê, né? Isso. Vou alternando. Perfeito. É muito legal ver essas pinceladas aí e acompanhar também esse risco prévio que você fez à folha, ó. Essas pinceladinhas aí são impagáveis. Galera, eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui no vídeo, então quem estiver me ouvindo nessa parte do vídeo, quiser depois colocar nos comentários, é só uma pesquisa de opinião, tá? Eu e o professor Marcos Venelli, nós estamos pensando em fazer um curso online, mas um curso onde você não participe uma vez só, onde você adquira o curso e tenha ali com exclusividade algum acesso, né, para você poder usufruir daquele curso ali durante 2 ou 3 anos, enfim. E ter não só a pintura das telas, mas também as informações de mistura de tintas, tal, algo que nós fazemos aqui no YouTube, tá? Mas só que de uma forma mais detalhada e também pensando fazer isso com um preço bem democrático mesmo, para que todos tenham acesso. Então, se vocês acharem que isso é legal, de repente, comenta aqui, deixa os comentários aí na parte de baixo aí, nesse vídeo, e de repente eu vou respondendo para ver se é legal a gente partir para esse tipo de coisa, enfim. Mas não agora, mas futuramente, porque muita gente chegou a pedir para nós, né? E é uma coisa que a gente vem amadurecendo a ideia, então estou aproveitando esse espaço aqui do vídeo para fazer essa pergunta. E enquanto eu falava, olha o que aconteceu aí na tela. Sim, eu vou aqui trabalhando. Trabalhando. Minha mãozinha não para. Não para, tem um motorzinho aí. É porque a minha língua tá parada também. Mas é interessante, né, a gente saber um pouco a opinião dos colegas aí, enfim, bem importante para nós. E ó, o professor está trabalhando com amarelo de cádmio claro, verde versê e branco. Olha aqui, tom bonito, hein? Folha. A gente pergunta que é bem importante para nós, eu né? tô pondo amarelo também, viu? Um pouco. Sim, aqui, eu até falei o amarelo de cádmio claro. Para ficar mais luz, né? Sim. E aqui no vídeo tá muito bonito, viu, Venelli? Deixa eu limpar aqui que agora eu vou pegar o escuro. Para dar um contraste. Essa é uma característica da pintura do mestre. Ele faz a folha, ele clareia, depois ele volta, revisita, né? Sim, aí eu ponho um escuro ou ponho mais claro, aí eu vou dosando aqui para ver o que fica melhor. Vai brincando aí nos contrastes, né? Vou sair com essa nervura aqui do meio, ó. Mas isso é importantíssimo, Venelli, você falar e mostrar, né? Porque geralmente a gente acha que bateu ali e ficou. Não, ó. Ó o recorte, que bonito. É tudo sempre trabalhando com canto de pincel, tá? Eu vou fazer uma pergunta que eu já sei a resposta, tá? As cerdas do pincel tem que estar juntinhas, né? Sim, sempre assim, ó. Perfeito. Meio fechadinha. E para isso, galera, depois pesquisa aí no canal, nós temos um vídeo que eu fiz já há muito tempo, mas continua bem atual, ensinando a fazer a limpeza dos pincéis para que eles fiquem assim, ó, sempre com as cerdas juntinhas. Eu vou fazer assim, a borda aqui. Eu vou fazer o cabinho. O que você vai inventar aí? Eu vou fazer o botão de baixo. Ah, entendi. Vindo de baixo. Olha que interessante. Eu não quero fazer ele vindo diferente, entendi. Eu vou fazer ele saindo daqui de baixo. Olha que legal. O professor tinha feito o risco ali para fazer o botão saindo, o cabinho saindo debaixo da rosa. Ele falou, não, vou fazer um botão saindo como se ele estivesse saindo da terra ali, né? De baixo. De baixo. E você vê, o fundo como está úmido, o professor só passou o pincel ali. Vou dando umas pinceladinhas. Olha o pincelzinho mágico do professor Marcos Venelli.
Eu ia perguntar se não ia entrar umas folhinhas desse lado aí. Vou jogar umas... Você faz com uma facilidade, Venelli. Aí vai a gente fazer, a mão treme. É uma beleza. São muitos hectares já pintados, né? Então... Que é isso mesmo. Deixa eu pôr mais um pouco de... Umas sugestões aí, né? Isso, só umas... Sair do fundo aqui. Olha, eu já estou acostumado a ver essa evolução das folhas do Venelli, né? Que ele faz, depois coloca tal. Mas é importantíssimo você observar como ele revisita várias vezes as folhas. Então, quando você estiver pintando, está iniciando, segue assim que dá jogo. Bom, se você for uma pessoa atenta, você vai perceber que algumas cores sumiram e outras apareceram na paleta do professor. Nós fizemos uma pequena pausa para ele limpar um pouco a paleta e continuar. Sim, porque o branco estava contaminado com verde, né? Então, sim, tranquilo. E o que você pegou agora aí de mistura? eu peguei um pouco de alaranjado, amarelo indiano. Assim, legal. Tô pondo um tom meio amarelado. Show. Que eu vou começar a fazer uma basezinha assim, meio aguadinha, assim, meio só para dar o tom. Porque o indiano, ele é transparente, mas ele, quando a gente em contato com o branco ou com uma cor mais clara, ele já fica bem forte, bem vivo. Tá. E como é uma rosa em 2 tons, então você já vai jogando essas cores. Sim, aí. eu vou começar era pelo amarelo. Tá bom, com laranja. E depois a gente vai ver qual cor você vai jogar aí. Show, hein? Ela começa assim com um tom de amarelo de um lado. Uhum. E pelo desenho que você fez, é uma rosa bem recortada também, Ela né? tem um pouco mais de recortes assim, né? Tá. E é legal a gente ver a construção, ó. O professor já vai se aproveitando ali, misturando um pouco com o fundo. Já vou deixando assim... Não, é assim... Fundindo, né? Fundindo, né? De dentro para fora, para não misturar muito aqui a parte. Vai de fundindo dentro, ali né? com a parte do fundo. Legal. Isso. É que o fundo, como está molhado, né? Uhum. Agora eu venho clareando um pouco mais, com amarelo mais vivo. Aquele amarelo cádmio, né? Uhum. Jogo um pouco mais. E são umas pinceladas assim, descompromissadas, mas com formato, né? Eu tô seguindo mais ou menos o Desenho. da rosa aqui, né? Que eu quero dar esse formato nela. Ok. Ó, eu venho assim com o cantinho do pincel que suja, tá vendo? Ó? É muito interessante a maneira como você trabalha com o fundo da tela úmida, ó. Ó, eu deixo o pincel na posição que só as cerdas externas pega aqui do cantinho, ó. Perfeito. Ali a mesma coisa, ó. A mesma tonalidade aqui. Uhum. Também com ela até aqui mais ou menos. Ó, sujou um pouquinho, não tem problema, já deixa como se fizesse Mesmo- parte do fundo. Mesmo porque você está trabalhando com bem pouca tinta, né? Isso, por enquanto é só uma base, né? Uhum. Isso é importante, pessoal, para fazer as rosas nesse estilo e trabalhar com esses tons, ó. Sempre deixar bem ralinho as primeiras pinceladas ali. Agora eu já vou vindo com outro tom. Limpou o pincel, né? Eu dou uma eu limpei, mas eu vou voltar só um pouquinho mais aqui, que acho que eu vou jogar um pouco mais do amarelinho ainda aqui, ó, Perfeito. nessa parte. E essa é uma rosa inédita, né? Porque a gente já fez rosa com 3, 4 cores, 2 cores, mas essa é em 2 tons, é um pouco diferente. Vocês vão perceber aí ao longo do processo. Agora eu vou vir com o vermelho, pode ser um vermelho chinês, que ele dá um rosa mais vivo. Uhum.
Você misturou com Misturei pele? com um pouquinho do pele, tá? Tá. Vermelho chinês com pele. Com pele. A câmera tá pegando legal a misturinha que você tá fazendo aí. Aí eu venho, vou fazer esse centro da rosa mais pro rosa. Legal. Interessante observar. Você deixa fundir um pouco ali também com o amarelo, né? Deixo. Olha que legal. Sem misturar. Aí vai fundindo o amarelinho, ó. Tá vendo? Uhum. Com esse tom. O que eu acho muito legal é que quando tá nessa fase, parece que não vai dar em nada, né? Por enquanto é só o marronzinho. Depois que você começa a jogar as primeiras luzes, joga as sombras, aí o negócio fica sensacional. As pétalas que ficam por trás aqui, elas já ficam com mais sombra, tá? Pode ver que ela começou amarela aqui, ela vai terminar rosa aqui desse lado. Legal. Esse é o intuito. E a luz também ela tá vindo da esquerda para a direita, né? Sim, daqui. Isso. Que é o meu costume de trabalhar, né? Com a luz sempre desse lado. Como eu já expliquei, questão da mão, né? Direita, esquerda. Eu trabalho já com a luz ao contrário, que é melhor na paisagem. Eu prefiro ela da direita para a esquerda. A paisagem eu também acho melhor. Dependendo, acho que na colocação das copinhas, né? Assim. É que nós somos destros, né? Então, às vezes, quando a pessoa é canhota, é diferente. Ela tem, às vezes, a preferência, acho que é ao contrário, né? Tô presumindo aqui, né? Às vezes, eu acho que tem a ver, sim. Porque é como você segura o pincel e tal, então acho que pode ter a ver isso daí. Olha que bonito. No fundo. Já tá dando para notar, né? Que ela está com duas cores, né? Ah, mas com certeza. Na verdade tem até mais uma nuance aí de rosa, um pouco mais avermelhado, enfim. Agora eu vim com vermelho francês. Tá. E vou colocar aqui nesse meio, ó. Tá bom. A sinfonia dos cachorrinhos na rua. Ah, sim. Aí agora começa a ficar legal, ó. Pode deixar de ter, né? Herdou lá do meu ateliê, né? Vem um pouco de alaranjado. Essa daqui é assim, eu tô fazendo essa rosa, mas não que ela seja facinha, tá? Essa já não é tão didática igual aquelas outras. Essa daí tem que ter mais emoção, né? Mais sentimento. Eu tô jogando uns laranjas aqui para dar umas luzes. Ah, mas é bom, né, professor? Porque a gente faz alguns trabalhos sempre pensando, né, no aprendizado, e essa também é um aprendizado, que é um aprendizado um pouco mais difícil, né? Sim, um pouquinho mais complexa só. Porque envolve tom sobre tom, e aí tem que ter o peso da mão e tal. Isso, Mas é bom, porque às vezes a pessoa olha e fala, nossa, que lindo, como que foi feito? Tá aí o vídeo. Tá aí o vídeo, e vai vendo como é que eu vou pôr camadas, né? Ou às vezes viu também em algum lugar, porque esse tipo de trabalho tem bastante no Pinterest, a gente busca muita inspiração lá, tá, pessoal? Sim. É bacana buscar inspiração na natureza, mas nem sempre a gente tem uma roseira à disposição para poder pintar. E como nós gravamos à noite, né, no estúdio, nós nos baseamos muitas vezes em fotos que a gente vê lá no Pinterest, trabalhos de alguns artistas, enfim. E aí a gente passa, tanto eu quanto o professor, para o nosso estilo. Eu já venho jogando umas nuancezinhas, assim, que depois, na hora que eu colocar o branco, aí vai brotando. Esses tons que eu estou colocando aqui no fundo, eles automaticamente vão brotando. Ó, mas eu vou falar para você, Venelli, eu olho aqui ao vivo e na câmera. Então, aqui na câmera já dá para captar muito bem o que eu estou vendo ao vivo aqui, que são... Já tá bonito, né? Vai ficar mais ainda. Já está aparecendo assim os dois tons, né? Que agora o que vai assim brotar a luz, a cor, né? Se é o branco. Legal.
Aí você já vai dar o fundo aí nos Sim, vamos fazer botões. um botãozinho também na mesma pegada. Legal. 2 tonzinhos. Olha como é que fica bonito, ó. Fica mesmo. E esse fundo que você fez verde aí tá favorecendo essas cores aí. Sim, as cores, né? Tá combinando, né? Tá realçando bem. É isso aí, pessoal. Professor Marcos Venelli trazendo mais uma novidade aqui. Rosas em 2 tons, com botões, folhas. Para você que está chegando agora, não vou deixar de pedir, hein? Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações, porque aqui nós postamos vídeos toda semana. Sempre de quarta e domingo tem vídeos novos, além de alguns vídeos que eu posto aleatoriamente aí, principalmente short vídeos também. Agora eu vou trocar o pincel e vou começar com os cortezinhos. Tá, esse é o Condor 441, número 10? Ou não? Número 8. Número 8, beleza. 8. Pouco gasto também. Os pincéisinhos mágicos. Sim. Tá, um pouquinho de pele, Porque, branco. assim, o pincel novo, ele é bom, mas ele dobra muito. É que a cerda é mais comprida, Então, né? se a gente puser dar uma gastadinha antes nele, pode até pegar uma telinha assim e ficar ali tentando gastar. Tá, pra já viciar um pouco a cerda, né? O pincel, assim, novo, ele não é assim, ele não pega muito a tinta, sabe? Uhum. A cerda dobra muito, né? Dobra. Normal, né? Tá novinho ali, a cerda é maior, enfim. Antes disso, eu vou já fazer uma luz. Eu ia fazer os cortinhos, mas deixa eu já explicar melhor. Eu vou fazer primeiro uma luz aqui antes. Tá. Que nem eu costumo fazer nas outras, senão não vai ficar Não vai ficar legal. a nuance. Tá bom. Você pegou um pincel um pouco maior para jogar um pouco mais de luz. Isso, depois eu venho com os cortes principais. Eu quero Tá jogar mais luz aqui, ó. Tá. Porque se você já fizer o corte principal direto como você ia Não fazer, vai dar não essa vai... mistura. Tá bom, entendi. Entendeu? E acho que o pessoal aí que tá vendo o vídeo também entendeu. Ó, Show. agora eu venho. Já carregou um pouco mais. Ó. Já tá mudando a cor, tá vendo? Ó. Sensacional. Ó. Já tá uma rosa diferente. Olha, já tá mudando, ó. Tá vendo? Veio do amarelinho. Faz algum tempo eu fiz um vídeo de uma rosa estilizada aqui, até que o povo gostou. Mas ficou anos-luz longe da sua. Mas qualquer hora eu me aventuro de novo fazer alguma coisa. Ficou muito bom. Você tá bem em rosa também. Tá, eu sou um bebê, né? Em rosas, né? Um nenê, se eu for comparar com você. Mas tranquilo, a gente se aventura, porque a gente é cara de pau, né? Eu sou mais cara de pau que você, então não tem problema. Ah, e você também vai dar uma clareadinha antes? Ó, vou dar uma clareada antes, ó, com não branco puro, ó. Tá. Dando umas nuancezinhas do rosa. Cara, é sensacional como a luz faz toda a diferença, né? O contraste, né? A luz e a sombra, né? Porque tem que ter a sombra também, senão não dá o contraste. Ali o professor vai desenhando o miolo. Lembrando, essas não são as pinceladas definitivas, são só as primeiras. É só... Estou definindo as luzes e as sombras dela. Uhum. Dou mais sombra aqui, ó. Do lado que ela faz a... Ela tá batendo a luz em cima e ela faz uma sombra, né? Isso. Olha que bonitinho. O copo dela ali já ficou definido. Vou formando. E parece que tem várias camadas ali, né? Bonito, hein? Desafiador, mas muito bonito.
galera, além de se inscrever no canal, não esqueçam de compartilhar nossos vídeos nos grupos de WhatsApp, enfim, principalmente pode compartilhar também nas redes sociais do YouTube. Quanto mais compartilhar, melhor, ajuda mais a gente a dar mais engajamento aqui no canal, porque nós fazemos tudo com recursos próprios aqui. Então, para a gente é importantíssimo crescer. No YouTube a gente só vai crescer aqui com a ajuda de vocês. Tem dado certo, por isso eu sempre peço aqui para vocês não baixarem a guarda, continuarem ajudando a gente aqui. Agora você já carregou um pouco mais, hein? Eu tô pondo já uma dos mais fortes aqui, assim. Mas tá bonito, Mas hein? não é ainda o branco definitivo. Não, sem dúvida. Já vai ficando tudo recortado. Parece que tua mão vai no lugar certo. Legal. Limpo o pincel. Porque já estava bastante contaminado, né? Com rosa, eu vou voltar aqui nessa daqui que tem amarelo, né? Deixa eu pôr uma luz aqui. Eu não vou falar que não é fácil. Não, Mas Bené. não é impossível. Não, tranquilo. E outra, né? A gente tem que trazer vários tipos de experiência aqui, né? Hoje nós temos no canal, exatamente hoje, mais de 200 vídeos, se eu não me engano, 210, 212 vídeos. Entre eles você tem lá rosas um pouco mais fáceis de serem feitas e trabalhos como esse, que exige um pouco mais do pintor, do artista, mas é importante a gente trazer aqui também. Como o Marcos varia bastante, né? Bem eclético, então a gente vai sendo privilegiado também. Uma pétala saindo daqui. Perfeito. Agora que eu venho com um pouco mais do branco definindo já, ó. Legal. Ó, o pessoal estourando os fogos aí. Ah, hoje é dia de jogo, né? Hoje é dia de jogo. Hoje é decisão do... Eu não sei o que Mas que é, nem Corinthians vamos ou- falar, porque depois fica... Não pode falar. Deixa pra lá. Mas hoje é dia de Corta, decisão. corta. Corta. Só vamos falar que hoje tem jogo e é dia de decisão. Pronto. Sim, não sei nem que time que é. Não vamos nem falar que time que é melhor, né? A gente já viu. Eu Né? esqueci que nós estamos em vídeo. É isso. Por incrível que pareça, a gente ficar batendo papo aqui, pessoal, e pintando. Tem horas que a gente acha que não tá fazendo nada. Tá só nós dois. Pintando e tá tudo bem, beleza? Eu que me viro depois para ficar editando, né? Porque tem os direitos autorais, Tem de né? tudo hoje em dia, então tem que tomar cuidado, né? Olha que bonito E agora. eu esqueço. Não, mas eu te lembro, fica tranquilo. Olha que bonito. Nossa, cara, bem ponta de pincel mesmo, hein? Já ficou meio transparente ali, show, hein? Ela é amarela de um lado, meio rosada do outro. Que coisa bonita. Nada impede a pessoa de fazer outros tons também, né? É que o professor escolheu esses dois tons que são bem harmônicos aí, com o fundo verde, então tá sensacional. Olha esses recortinhos aí. Eita! Bem repolhuda. É facinho, né? É fácil, tá suave para fazer. Jesus Cristo. Joga um pouco de alaranjado aqui, ó, pra dar mais... Acender aí o meio, né? O miolo. Isso. Beleza, que bonita, professor. Viu que eu tô pegando tudo que é tomzinho aqui, agora A já... câmera tá focada na Vai sua falar. paleta aí. Agora já não tá dando nem pra estar explicando muito o que é.
Não, a gente só observa, vê que envolve branco, um pouco de amarelo, laranja. É mais deixar seguir o fluxo mesmo para... Como tá pegando a paleta, dá para acompanhar legal aí o que você está fazendo. Olha que bonito. Tem um vídeo que nós fizemos aqui no canal, galera, recentemente. É um vídeo pequeno, tá? Um vídeo curto, de apenas 9 minutos. Inclusive, ele está logo de cara ali na apresentação, que são várias telas que nós já pintamos aqui no canal. Eu fiz um apanhado, tem uma música de fundo, uma música clássica. Olha o professor jogando a sombra ali. Joguei uma sombrinha aqui. Legal. E aí, vão apresentando várias telas. É um vídeo bem gostoso de assistir, curto também. E é um vídeo de apresentação do canal. Então, se vocês puderem, depois dá uma olhadinha aí. E compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês puderem, além, né, desse vídeo aqui também. Compartilha esse em específico, que é um vídeo de apresentação do nosso canal. De repente nos ajuda bastante aí as pessoas verem os tipos de temas que nós abordamos aqui. Conto com vocês aí. Agora você está desenhando pétala por pétala, hein? Estou dando uns recortes. Lembrei até da música agora. Pétala por pétala. Olha que bonito. Um pouco o estilo da Klein, lembra um pouco, né, da Catarina Klein. Sim, e lembra um pouco do estilo do professor Marcos Venelli também, que Sim, é bem repolhuda, sim, né? Sim. E bonita, hein? Uou! Recorte aí matou agora, hein? Isso porque era uma rosa só, né? O vídeo ainda vai ficar... Por isso que... Por isso que eu adiantei o fundo. Por isso adiantamos o fundo. Você sabia que era diferente, que era mais difícil. Sim, não é uma rosinha... Simples, né? Sim. Mas está sensacional. Bem solta também. Porque se você não souber dosar o peso da mão, ela acaba ficando de uma cor só, né? Sim. Olha que bonito. Tá muito bonito. A cachorrada deu uma acordada, hein? De vez em quando os cachorros... É quando chega alguém aí... Chegou alguém, ele... Olha lá. Outros recortes de sombra. E o paninho aqui sujeito. O paninho aí vai ficando uma obra de arte à parte, né? Que fica todo colorido, né? O professor limpa o pincel ali no solvente, né? Geralmente é removedor comum mesmo. E depois ele enxuga ali no paninho. Agora vem com uma luz aqui nessa de trás, ó. Bem na pontinha, né? Tá. Ainda vai vir as luzes da frente ainda. Perfeito. Fazer um cortinho, né? Esse cara vai ficar meio viradinho. Ai, que legal. Você vai escolhendo onde fazer os cortes ali, né? Sim. Vamos ver como por aqui. Assim, eu estudo antes, tá? De colocar E a facilidade com que você faz é muito legal. Onde não tinha o recorte, ele aparece. Ó. É muito bom. Degradê. Olha que bonito. Nesse momento é só o silêncio e o latido dos cachorros. Eles adoram aparecer no vídeo. Sinfonia, não é sinfonia de paradise, é de cachorros. Por isso que o nosso canal é diferente, né? Além da gente ficar batendo papo aqui, ainda tem os cachorros, tem buzina de motoqueiro. Tem de tudo um pouco aqui. E arte também, é óbvio, né? Sim.
Nossa, diz, que lindo, hein, uma arte Venélio? descontraída. Descontraída. A gente não serve para fazer vídeo assim muito sério, não. Não dá não. Cara, que bonito que tá ficando isso, hein? Eu falei lá atrás que quando você está fazendo o fundo parece que não vai dar em nada. E depois que joga as luzes, fica sensacional. Eu venho trabalhando, né? Onde eu acho que tem que ter mais branco. Uhum. E trabalhando assim, com uma tranquilidade, com uma levada precisa ali do pincel, né? Isso que é o mais Pegar o maiorzinho. legal. Fazer essa pétala maior, né? Uhum. Hoje foi uma surpresa até pra você, né, Eduardo? Foi. Você tá assim meio se segurando na cadeira, Tô. querendo achar o que vai sair. Não, agora já não tem mais surpresa, né? Mas é lindo, cara. Olha isso. Você vê os tons amarelos, você vê os tons rosados em perfeito equilíbrio. Sensacional. É como você falou, né? O branco ia ser o Sim, é o branco que principal vai dar aí, né? os cortes aqui. Deixa eu jogar mais branco aqui. E olha que legal, você pega um pouco de tinta do fundo, você já repassa o pincel, já apaga a tinta. É muito legal. É o peso da mão ali. Que bonito. E esses recortes falhados, essas pinceladas falhadas. Muito bom. Legal. Por isso que eu falei que às vezes eu faço minhas rosas aqui, só que na minha sombra eu só tenho você. Então você imagina o tamanho da responsabilidade, né? Pois é. Pois é. Falou, vou fazer uma rosa. Tudo bem, quem que é teu parceiro de canal? Marcos Venelli. Falou. Obrigado. Mas eu não acho que você sai tão mal, não. Não é que eu faça mal, mas assim, a sombra que tá ali, né, da responsabilidade é só você, então não, tá mas ótimo. Isso Né? aí a gente tira de letra. Sim, com certeza. Com o tempo a gente pega a segurança. Sim. É que eu sou meio cara de pau, que nem eu falei pra você, né? Vai colocar sombra ali, né? Agora eu vou, como é que se diz? Revisitar. Tá. E eu vou falar, e o pessoal aqui do canal é muito compreensivo, ainda me ajudam aí, elogiam tudo, ó. Galera, dá uma força pra mim. Vamos revisitar um pouquinho. Tá muito bom. Eu não vou nem ficar falando show, porque senão eu vou ter que falar show umas 15 vezes aqui. Então eu só vou falar assim. Sensacional. Quando nós começamos aqui, galera, eu falava muito, eu repetia muito algumas palavras. Ixi, o pessoal reclamava comigo. Você fala muito. Você fala. Fala menos. Hoje a gente fala um pouquinho menos. Mas eu sou sempre elogiando o trabalho do Venélio, porque apesar também de pintar, de já acompanhar há algum tempo, como ele nos traz sempre algumas novidades, não tem como você só olhar e fazer de conta que tá, beleza, Venélio. Não, você tem que elogiar. É muito bonito. Muito bem feito. E a gente sabe o grau de dificuldade que é fazer esse tipo de trabalho à la prima. Então eu elogio bastante, mesmo já conhecendo bem o trabalho do professor. Você pensa que tá bom, aí vai lá e... Quando pensa que está acabando, né? Quando pensa, eu venho e dou... Não vai esquecer dos botões lá depois, hein? Sim, sim. Eu, como contra-regra aqui, eu tenho que te avisar. Ó. Já deu transparência ali naquelas pétalas menores. Eu tô pondo a cabeça na frente já. Não, entrou só um pouco na frente da tela, não entrou na frente da rosa, estou não. tão empolgado que eu esqueço. Bonito, hein? Nossa, parece que ela tá saltando na tela.
Que bonito. Hoje eu fui até os detalhezinhos do centro ali. Tá, hoje você tá bem detalhista, mas, Venélio, quem está ganhando com isso somos nós. Sim. E esse laranjinha que ficou aí no meio tá sensacional. Deu uma iluminada, Deu. né? Agora vamos vir aqui no botãozinho. Eu gostei bastante da rosa, mas eu as gostei. misturas Tá. aqui da paleta, ó. Perfeito. Tá vendo? Eu vou usando todos esses restinhos, ó. Tá. Bem, ó. Coloco. Tá mais puxado até pro rosa ali, né? Sim. Eu ia Pega um pouquinho de amarelo, ó. Tá. Eu ia fazer um comentário que eu ia falar que a rosa está bonita, mas essas pétalas desabrochando, essas pétalas abertas ficaram sensacionais, cara. É Sensacionais. que ainda tô vendo de perto, assim. Não, tá demais. Tá muito bonito. Você foi muito feliz ali nas tonalidades. Tá de branco. Geralmente o botão eu não trabalho assim, eu dou mais ou menos uma forma nele, né? Uhum. Eu não deixo aquele botão assim formadinho, eu gosto de deixar o botão mais assim, ó. Não, mas a gente bate o olho. É, que você já bate o olho, você já vê que é um botãozinho. Sim, né? mas ele não tá assim. Eu entendo que você fala, é todo detalhadinho, É, não é aquele né? botão todo cheio de pé, com a pétalazinha. Aham. Eu posso até fazer um cortezinho assim, ó. Tá. Já tá. Cara, tá perfeito. Mas esse é o barato da sua pintura. É bem sugestiva. Sim, é bem sugestivo, é bem quase pro impressionismo mesmo, assim. Sim, esses traços mais soltos. Tem um grau de dificuldade bem considerável aí, porque quando a gente vai fazer, a gente vai naquela coisa de querer deixar a pincelada mais arredondada, mais Sim, certa uma e tal. coisa mais certinha. Você consegue deixar despojado, mas ao mesmo tempo fica bonito, né? Isto é, como é que se diz? É a prática que a gente vai adquirindo. Você perde o medo, né? Você já acostuma com as luzes e as sombras. Aí chega uma hora que você não precisa nem ficar formando muito, é só uma pincelada assim em cima das... Já aparece, né? Já aparece. Eu vou te falar uma coisa, quando você tiver com o espírito preparado, você procura aquelas telas antigas de quando o Marcos Venelli começou lá atrás. Você lembra que você mostrou uma vez para mim? Ah. Para a gente mostrar que todo mundo tem um começo, Aqueles... né? Vamos contar uns segredinhos do professor aí. Vamos fazer uma coletânea assim, ó. A gente pode colocar as primeiras telas que você fez. Ó que legal. Eu vou passando um vídeo e vou mostrando a evolução. Para incentivar as pessoas a cada vez mais se dedicarem à arte. Porque a gente, quando começa, é tudo muito preso, né, Venelli? Sim, a gente quer fazer tudo certinho. Tudo Nossa, bonito. eu tenho uma paisagem que está na casa da minha cunhada. Que, Venelli, toda vez que eu olho para ela, eu falo, Jesus. Eu pintei isso? Eu pintei isso. Não que hoje, não, mas minha pintura é bem mais solta, tal, né? Mas assim, ela é muito presa, muito certinha. Eu sempre falo, pessoal, cuidado para não fazer tudo certinho. A minha, se você pegar uma régua, você mede aquele quadro. Ele está muito preso. Eu vou qualquer hora pedir para filmar e vou fazer uma comparação com as paisagens atuais. É legal para servir de incentivo. É verdade. Tudo tem um começo, né? A gente não nasce sabendo, tudo é treino. Aí, ó, o treino, ó. Já fez ali Treino e dedicação. Como que é o nome dessa parte de baixo da rosa mesmo? É pestilho? Não, é um cabinho mesmo, né? É o cabinho do... Da rosa, né? Do botão. Cabinho do botão. Beleza. Agora eu venho umas pétalas soltas, né? Que ele tem por cima, né? Que já... Sim. Ó, Que tem mesmo. que ainda não abriu de tudo, né? E a outra coisa que você faz com maestria também, ó. Você vai no lugar certo e ponto final. Que é onde o pessoal costuma deixar bem preso também, viu, Venelli?
Fica aquela coisa esticada, fina. A tua não, fica bem solta. Hoje os cachorros estão impossíveis. Vão tudo sair no vídeo aqui. E vai ficar o vídeo só de os cachorros narrando. Né? E a gente também. Os doguinhos aí estão tudo acordados. Hoje são os cachorros que estão narrando. São. O vídeo. Estão numa euforia danada lá. Só porque a gente falou isso falado. Mas isso não tem problema não. Sai pouco aqui no vídeo. Que a gente tá bem próximo aqui da câmera, é tranquilo. Tô com a cabeça na frente, mas não tá não, velho. Tá do lado, não tá com a cabeça na frente não. E lá em casa, eu parei o último vídeo que eu fiz, que deu um ataque de histeria lá na minha cadelinha lá, latindo, eu tive que parar. Ah, sim, ela que começou, né? Não, ela começou não, os outros começaram e ela foi no embalo. É sempre assim. Porque elas não... vou revisitar um pouquinho aqui. Você que manda. Aí já é perfumaria, né? Vou jogar o cabo da rosa, né? Sim, que ela não daí está fundamental. voando. Olha só. Que a rosa não está flutuando aí, né? Não. Tem que ter um cabinho. Deixa eu dar uma luz nele para saber que ele tá ali, né? Também. Uhum. Bem discreto. Agora é o guarda. Agora para os cachorros apareceu o guarda. Mas o guarda sempre tem que sair, né? Se nós fôssemos fazer um vídeo, aí tinha que ser numa sala hermeticamente fechada. Não, se for fazer prova de som. Se o pessoal aprovar para nós fazermos um curso a preços bem populares, vai ter que ser no lugar em estúdio. O curso vai ter que ser no... Não, diferente. Aí a gente... Local sem... Isso, sem conflito. Sem conflito. Porque imagina, né? Aqui é clima de ateliê, descontraído e tal. O curso a gente tem que fazer um pouquinho mais... não profissional, porque fazemos já profissional, mas com alguns cuidados adicionais aí. Como não poderia deixar de ter umas gotinhas que acho que pode colocar. Você fez uma rosa em 2 tons que eu nunca tinha visto, aí sensacional. Não vou falar para você, não coloca a gota, mas tem que pôr. Bora lá. A gota ainda vai com a sombra laranja. Por essa nem eu esperava. Cheguei aqui, o Venelli já estava adiantando fundo. E olha só. Que beleza. Agora vai entrar a parte clara. Eu vou fazer já a sombrinha da verde aqui, que vai uma... vai uma na verde também? É uma gotinha. Vai ficar umas 3 gotinhas, né? Uma caindo em cima da outra. Sim. Porque ela caiu da rosa e vem pingando. Você me lembrou Nikola Tesla agora, 3, 6 e 9. Depois logo no 3. Bom, isso eu já não sei. Pesquisa aí depois. E nós Nikola Tesla. Estamos falando marca. Não. Nikola Tesla foi um contemporâneo aí de Albert Einstein lá atrás, se eu não estiver engano, um dos maiores inventores aí da história também. O pai da corrente alternada. Como é que se diz? Isso pode, né? Isso pode. Opa, é história, sem problemas. Isso pode. Daí não vai dar problema. Isso não vai dar royalties. Não. Tranquilo. Que tem o tubo, eu não vou falar mais. Não. Eu já ia discutir outra coisa. Beleza, não pode. Vamos focar no vídeo. Tá. Vamos focar na gota. Olha lá. Show, hein? Mas galera, a gente tá brincando aqui, mas esses dias, até por conta de uma música que saiu no fundo de um dos vídeos que eu estava fazendo, eu tive que deixar um vídeo ali durante uns 40 segundos no mudo, né? Justamente para não dar problema de direitos autorais. A coisa é bem rigorosa e é importante que seja assim também, né? A gente brinca, mas é bem por aí.
Ficou bonito, hein? Longe. Deixa eu só tirar. Pode ver de longe. Ficou um risco meio Tranquilo. estranhinho aqui. Só Vou deixar mais suave. Porque no vídeo não tá aparecendo não. Mas só uma sombrinha mais aqui. sossegado. Aí é o teu olho, é o olho do artista. Pronto, ó, ficou mais... Sensacional. Cumprindo o ritual, ele se afasta, dá uma olhada, olha na câmera e aprova. Provou, né? Quando ele fala, tá, ficou bom, ele fala, não ficou bom, assim, numa modéstia. Deu o resultado. Deu resultado, tá bom. Olha o que eu tenho que ouvir depois de um quadro desse. Sensacional, né, pessoal? Muito bonito, né? É isso. Aqui no canal a gente está sempre inovando, inventando alguma coisa, pensando em você. E dessa vez o Marcos nos surpreendeu. O tema já é recorrente, que são rosas, mas não tínhamos esse tipo de rosa em 2 tons, que sinceramente surpreendeu até a mim. Não esperava. Pensei que fosse uma rosa comum. Então, tá chegando agora, se inscreve, comenta, compartilha, e vocês que já nos acompanham há algum tempo, que estão sempre aí nos comentários, compartilha também. Continue ajudando os 2 professores aqui, que nós trabalhamos para vocês, beleza? Muito obrigado, pessoal, um beijo, um abraço, até a próxima. Eu não posso deixar de falar valeu!